mudou. E nós precisamos seguir essa mudança, atualizando o conhecimento em grupo para qualificar cada componente do nosso setor. Ele sendo integrador ou fabricantes de soluções para segurança e tecnologias. Mas não queremos apenas reproduzir ideias. Queremos evoluir. Queremos avançar. Seja parte desse avanço. Seja CT. Olá pessoal, tudo bem? Você sabe quais são os principais tipos de ataque que os criminosos fizeram no ano passado, 2021? Bom, esse aqui é o CT Cybersecurity, todos os sábados às 9 da manhã no canal do CT. Eu sou o Renato Buiu, da Veolink. Queria agradecer a todos pelos comentários, sugestões e críticas que vocês têm enviado aí. Existe um comitê de infraestrutura dos Estados Unidos, é um comitê muito importante, que ele trata de várias questões de segurança nacional, inclusive de cibersegurança, né? É o CISA, e eu falo bastante dele aqui no programa, já falei várias vezes. E aí eles, inclusive, eles financiam, eles incentivam várias práticas importantes, tanto dentro da infraestrutura pública americana, né, do governo americano, como também para a iniciativa privada. Então eles fazem um trabalho muito importante para tentar manter a cibersegurança nos Estados Unidos e no mundo. E eles publicaram recentemente um relatório que eu achei muito interessante, e tem um infográfico, um resumo de uma imagem que fala o que foi o tipo de ataque mais utilizado pelos hackers, pelos criminosos no ano passado, 2021. Então eu queria comentar isso com vocês, vou compartilhar aqui o link e as informações desse documento que eu acho muito importante. Bom, tá aqui a URL, né, do documento, então eu vou deixar o link aí na descrição do vídeo. E aqui eles explicam, né, que um dos serviços que esse comitê, essa agência, na verdade, realiza, um dos serviços tendo uma requisição de qualquer entidade do governo americano, em qualquer nível, independente de ser federal, municipal, estadual, eles fazem um levantamento de gestão de risco e vulnerabilidade. Então é muito interessante, eles fazem esse levantamento gratuitamente, né, porque é governo para governo, e aí eles identificam as vulnerabilidades, eles fazem uma varredura, na verdade, para identificar riscos. E aí essa análise depois é mapeada para aquele framework que eu já falei aqui no programa algumas vezes, o ATT&CK da Mitre. Então muito interessante esse mapeamento, porque ele coloca uma estrutura compreensível, o que tem de vulnerabilidade, que tipo de falhas os hackers utilizaram para invadir um determinado órgão do governo, aqui no caso. Lógico, o que a gente aprende aqui, o que eles aprenderam aqui, o que eles mapeiam, serve para qualquer tipo de organização, inclusive aquelas de fins lucrativos, né, as empresas. E aqui o que é interessante é que eles fazem toda essa explicação de qual é o trabalho que eles definem, e aqui embaixo, onde está Attachment Media, está meio escondidinho, mas aqui embaixo é que estão os documentos que interessam. Então, o arquivo publicado para o ano de 2021, tem também dos 2 anos anteriores, 2020 e 2019, e o infográfico de resumo do que eles encontraram. Então aqui está o gráfico, essa imagem que eu achei interessante demais, porque ela resume de uma forma bem prática, bem organizada, o que foi as invasões do ano de 2021, né, principalmente no governo americano. E aí, tipo de acesso mais utilizado, spear phishing link, ou seja, um link no e-mail, um e-mail bem gerado pelo atacante, né, pelo invasor, com a cara de um e-mail fidedigno, mas lá o link que está embutido em algum canto é um link para colocar uma primeira ponta de lança, um primeiro vírus aí no computador. Então, o acesso inicial geralmente por aí. Módulo de execução PowerShell da Microsoft, então foi o mais encontrado.
persistência, ou seja, manter o vírus dentro do ambiente, contas válidas. Então, depois de invadir e conseguir invadir uma conta válida dentro da infraestrutura, provavelmente AD, né, já que a gente está falando aqui de PowerShell de Windows, é o que os hackers mais utilizaram, e aí eles vão identificando cada um dos tipos de mecanismo utilizado pelos invasores. Então, tá bem interessante. Eu não vou falar todos os casos aqui, até para vocês, quem tiver interesse aí, poder olhar. Mas aí eles explicam como que o modo de movimentação lateral, por exemplo, pular de um computador para o outro dentro da infraestrutura de rede, os tipos de vulnerabilidade utilizado, então é mais ou menos balanceado. Em alguns dos critérios aqui de avaliação da vulnerabilidade utilizada, tem destaques assim que não é tão equilibrado quanto nesse caso. Então vocês percebem, por exemplo, que o meio de enviar informações para fora, de extrair dados, ou seja, roubar informações, geralmente é através de um canal de comando e controle de C2. Ou seja, eles utilizam servidores comprometidos ou servidores próprios em nuvem para, através de um canal criptografado com esses ambientes, enviar os dados roubados aí das empresas afetadas, né? No caso das organizações afetadas. Então tá bem interessante. Aqui tá os tipos de comunicação. Outra coisa que se destaca aqui para comando e controle, ou seja, para ficar controlando remotamente o computador, a máquina que foi infectada, geralmente eles estão usando, tem uma certa distribuição aqui, mas existe uma quantidade significativa, 15% é por porta não padrão. Então eles não estão usando uma porta TCP padrão como 80 HTTP, 4443, que é do SSL HTTPS, né? Então eles usam portas que não são padronizadas, o que poderia eventualmente ser um indicador de comprometimento do sistema para os administradores de rede, e inclusive portas a serem bloqueadas aí no firewall se for o caso, né? Mas é bem interessante. Então vale a pena dar uma olhadinha, pelo menos nesse resumo aqui, para entender o que eles classificaram como os tipos de vulnerabilidade mais utilizado, ou de técnica mais utilizada, melhor dizendo, para cada tipo de ação que o malware quer fazer aí dentro do ambiente deles. E aí tem as técnicas de mitigação de risco, as técnicas mais importantes para mitigação de risco. Então isso aqui é importante porque isso aqui é a parte de prevenção, né? Não adianta chorar depois que Inês é morta, que quais são o que você deveria fazer hoje dentro da sua empresa para evitar ser comprometido, para evitar ter que depois amargar um risco, aí, um prejuízo por esse tipo de problema. E aí o primeiríssimo item, treinamento de usuários. Então a conscientização dos seus usuários de que as ações que ele toma dentro do ambiente virtual e do ambiente físico também têm impacto para a segurança aí dos dados. Aqui também tem outros itens importantes, como política de senhas, prevenção de execução, ou seja, colocar privilégio na execução de programas. Mas, como sempre, a questão de treinar usuários, de ter essa conscientização, é fundamental. Os resultados aqui estão muito bem resumidos, além do gráfico lá em cima que tem a tabela de resumo, que também dá para ver em cada uma das atribuições, em cada uma das atividades que esses vírus fazem, né? Qual que foi as escolhas mais populares aí entre os grupos hackers. E o relatório inteiro está muito bem escrito, é excelente. Então está no mesmo link lá na mesma página, tem ele bem estruturadinho, explicando passo por passo como é que eles trabalham, qual que é o processo de coleta de dados, como é que eles analisam as informações, como é que quais são os tipos de qual que é a sequência lógica, né, que geralmente um vírus desses faz, e o que significa cada uma das ações, o que significa acesso inicial, o que por que existe, como é feito. Então, para todo mundo aqui, qual que é o impacto e qual que é a mitigação ou remediação, né? Qual que é a ação preventiva e a ação corretiva que pode ser feita para evitar esses problemas.
Então, tá muito didático, é um material muito bem escrito, muito claro. A linguagem está muito clara para quem é da área de segurança, né? E vale muito a pena quem está em TI, quem está se interessando por cibersegurança, ler esse documento com atenção. É um documento que eu acho que vale a pena ler e acompanhar e revisitar durante o ano. Então não é exclusivo de 2021. As técnicas utilizadas em 2021 só tendem a se intensificar em 2022 e nos próximos anos. Então esse era o tema de hoje. Espero que tenham gostado. Fico à disposição de todos e até a próxima. Tchau, tchau.